Eu só quero me autopromover em relação ao Luiz Felipe Pondé. Essa foi a acusação que mais me fizeram depois que eu fiz esse vídeo aqui, ó, em que eu comento um vídeo do professor Luiz Felipe Pondé sobre a diferença entre professor de filosofia e filósofo. E aparentemente muitos admiradores do professor Luiz Felipe Pondé ficaram muito incomodados com isso. E aqui eu vou reagir a alguns comentários que fizeram gentilmente em relação ao meu vídeo e eu vou tentar responder na medida dessa gentileza também. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Vamos lá. Eu separei aqui, printei alguns comentários gentis, muito cuidadosos, que eu quero comentar e falar através deles, por meio deles, mediante eles, de como se faz um debate, de como se faz uma conversa e qual que é a diferença entre debate e conversa e, no fundo, qual que é o procedimento filosófico por excelência, tá? Então aqui, o Cletinhos falou: me parece que faltou um pouco de elegância ao reagir ao vídeo referido. Me soou como uma abordagem meio reacionária, pois em vários pontos o argumento só parecia ter trocado de palavras. Ainda assim, eu consegui extrair um bom conteúdo de ambos os professores. Fico muito feliz que você tenha conseguido extrair um bom conteúdo, tanto o meu quanto do professor Pondé. Vou de baixo para cima, né? Você me chamou de reacionário. Talvez a palavra reacionário não esteja sendo adequadamente utilizada por você. Repare bem, reacionário é uma palavra do contexto político, que designa alguém que não só não quer avanços culturais, sociais, do ponto de vista dos valores e dos costumes, mas quer um retrocesso, quer que a gente volte a um âmbito histórico anterior. Não se aplica a palavra aqui ao contexto. Então eu não entendi quando você me disse que eu sou reacionário aqui. A primeira palavra, me parece que faltou um pouco de elegância ao reagir ao vídeo referido. Eu até aceito a acusação, mas eu preciso saber exatamente o que é deselegante. Se eu não souber o que é deselegante, eu não tenho condições de responder adequadamente a você, porque perceba uma coisa: criticar alguém publicamente não é deselegante. Criticar alguém publicamente é o procedimento da filosofia desde Sócrates. Desde Sócrates. Se a gente pegar diálogos como Cármides, como Laques, por exemplo, o Sócrates vai conversar com alguém, interrogar essa pessoa mediante uma plateia que está ali ao redor, e essa interrogação faz com que a pessoa se envergonhe porque ela se vê insuficiente em relação àquilo que ela dizia saber, aquilo que ela propagava saber. E isso tinha um efeito pedagógico, e não só pedagógico para ela, essa pessoa, mas para todas as pessoas que estavam vendo. É um efeito quase que político. É um efeito quase que político. Porque você não está lidando com o desconhecimento de uma pessoa. Você está, pedagogicamente, dando uma lição para todas as que estão assistindo também. Porque aquele assunto interessa a todas as outras pessoas que estão assistindo. Caso contrário, elas não estariam assistindo. Então, isso não é deselegante. Isso é um procedimento comum em filosofia. O diálogo a conversa que me trouxe definitivamente para a faculdade de filosofia, embora eu já gostasse de filosofia antes, foi esse aqui, ó. Os debates Hort-Habermas. Tá vendo? Esses dois filósofos contemporâneos, o Hort já falecido, o Habermas ainda vivo, mas eles trocaram artigos, um criticando as ideias do outro. Debates acontecem. Esse aqui, é claro, num nível muito mais acadêmico, obviamente, não é YouTube, não foi um comentando o vídeo do outro, mas trocas de ideias, publicamente falando, inclusive para dizer o quanto as ideias um do outro estão erradas, acontece. Percebe? Eu não entendo por que vocês acham isso deselegante. Mas, novamente, eu ressalto aqui. Eu posso ter sido deselegante, mas eu só quero que você me diga o que foi exatamente essa deselegância, que na próxima vez eu evito de fazer. Próximo. Impressionante. Nunca vi uma análise tão profundamente desrespeitosa, quase inquisitória. Desde o início mostrou uma incisividade agressiva que denota aparentemente a contaminação da opinião por uma concepção prévia acerca da figura do Pondé. Uma pena. Olha, que pena que você achou uma pena. Eu não posso fazer muita coisa acerca disso,
Mas vamos lá, de baixo para cima, né? Desde o início mostrou uma incisividade agressiva. As pessoas estão dizendo deselegante, agressivo, mas eu sinto uma dificuldade de saber exatamente qual a palavra que eu usei que foi agressiva, qual que foi o gesto que eu usei que foi agressivo. O que exatamente é agressivo, né? Agressivo aqui, deselegante no caso do outro argumento, do outro comentário. Então, denota aparentemente uma contaminação da opinião por uma concepção prévia acerca da figura do Pondé. Isso aqui é interessante, porque você fala como se fosse possível alguém não ter uma concepção prévia sobre alguém. Sim? Todos nós temos uma concepção prévia, principalmente sobre alguém que é conhecido, como é o caso do Pondé. Pondé não é conhecido absolutamente como Michael Jackson, Justin Bieber. Mas no nosso campo aqui, ou seja, de pessoas que estudam filosofia no Brasil e em língua portuguesa em geral, porque ele é conhecido fora do Brasil, né? E no mundo de língua portuguesa, nós sabemos quem é o professor Luiz Felipe Pondé. E todos nós temos preconcepções sobre quem é o professor Luiz Felipe Pondé. A sua preconcepção, provavelmente, é que você é inclinado a gostar do professor Luiz Felipe Pondé. E isso interfere no modo como você o interpreta. Não interessa se ele vai falar um discurso que faz sentido ou não faz. Se você tem tendencialmente uma simpatia por ele, você releva. Isso é normal. Não posso te acusar de você simpatizar com alguém. Não é possível que a gente não tenha uma preconcepção sobre alguém. Isso não é uma acusação. Entende? Isso não é uma acusação legítima. O que você pode me acusar legitimamente é, tendo essa inclinação, não fazer uma análise de fato. Mas eu acho que não é essa acusação que você me faz, né? Então, aparentemente, contaminação da opinião. Né? Nunca vi uma análise tão profundamente desrespeitosa. Essa expressão profundamente desrespeitosa me causou certa risada. Eu não consigo não rir. Porque profundamente desrespeitosa é uma expressão muito grave. Você está falando como se eu tivesse xingado a mãe do Pondé, entende? Você está falando como se eu tivesse exposto uma foto do Pondé sem roupa, entende? Eu não fiz isso. Eu poderia ter sido muito mais agressivo se eu tivesse me mirado, por exemplo, num filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Olha o Heráclito aqui no fragmento 42. Homero deveria ser expulso dos jogos públicos e ser castigado. Também Arquíloco. Isso é Heráclito. 5 séculos mais ou menos ali. 5, 7 séculos antes de Cristo, mais ou menos. 5, 7 séculos antes de Cristo. Veja, eu não desejei que o Pondé fosse castigado em praça pública como Heráclito desejou ao Homero. Isso é profundamente desrespeitoso, entende? Eu penso que eu não fui. Vocês acham que eu fui profundamente desrespeitoso? Eu acho que não. Próximo. José Augusto Ribas Fortes. React de filosofia. É o fim dos tempos. O cara analisa frase por frase, mas não o conteúdo final. Dureza. Antes de eu ler tudo, vem cá. Eu vivi para alguém achar ruim alguém analisar frase por frase de um conteúdo. Eu já vi alguém acusar de manipular o conteúdo, eu já vi alguém acusar de editar o conteúdo, eu já vi alguém acusar de cortar o conteúdo, mas eu nunca vi alguém achar ruim alguém analisar frase por frase. E olha, é injusta, viu, José, a acusação de que eu não vi o conteúdo inteiro. No vídeo, eu vejo o conteúdo até o final do vídeo, sem corte nenhum. Então, a sua acusação é injusta. E aí, eu sei que ele é um doutor, porque quando alguém coloca o nome inteiro, assim, José Augusto Ribas Fortes, eu vou logo pesquisar quem é na internet. Eu coloquei o nome inteiro, copiei e colei, e percebi que ele era um médico, professor universitário, inclusive. Aí eu falei, doutor, o senhor assistiu ao vídeo até o final ou incorreu no mesmo erro que está me acusando de ter cometido? Ou seja, ou você só viu uma frase solta aqui e ali, achou ruim e veio aqui dizer que eu só analiso frase solta. Ele não respondeu. Aí respondeu outra pessoa, o Lino Alfish. Estás a construir em cima do Pondé. Fica feio. Olha, se for assim, faça essa palhaçada com os livros de Sêneca, Sócrates, Platão, historiador carnal e os demais. Um carnal pode, porque certamente ele não gosta do carnal, mas com o Pondé, que é precioso para ele, não pode.
Sêneca, Sócrates e Platão. Deixa eu te falar, Lino, eu já fiz todos esses filósofos, Sêneca, Sócrates, Platão. Aliás, já fiz não só com os antigos, mas com os medievais, Agostinho, Boécio, Anselmo, Tomás de Aquino. Já fiz com os modernos, Descartes, Hegel, Kant. Já fiz com os contemporâneos, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Nietzsche. Já fiz com Sartre. Já fiz com Sêneca, com Marco Aurélio. Já fiz com Epiteto. Tem aula disso tudo na minha escola de filosofia. E não só na minha escola de filosofia, que é paga. Tem aulas gratuitas, inteiras, de 1h30, no mínimo, sobre todos esses caras aqui no canal. Basta que você procure um pouco. Então, fica feio construir em cima do Pondé? O que fica feio exatamente? Fica feio comentar publicamente uma figura pública? É isso que é feio? Mas eu preciso que você me explique por que é feio comentar publicamente uma figura pública sem ofender essa pessoa privadamente, sem menosprezar essa pessoa, sem humilhar essa pessoa, porque eu queria muito entender, eu queria muito que vocês me explicassem por que comentar as ideias públicas de uma pessoa pública é feio. Por quê? Eu, certamente, sou incapaz de entender isso, eu quero muito que vocês me expliquem. Tá bom? E aí, próximo. Impressão, esse aqui foi interessante porque ele queria dar uma descrição quase científica do negócio, né? Impressão particular. Por detrás de todo blá blá blá, sobre a diferença entre o professor de filosofia e filósofo de ambos, beleza. Ele só ignorou sobre o que o vídeo era, né? Era sobre isso. Qual que é a diferença entre professor de filosofia e filósofo? Tá no título do vídeo. Existe uma figura pública com relevância social, em outras palavras, famosa, uma mistura de filósofo, professor de filosofia e comentarista da contemporaneidade, o Pondé. Do outro lado, alguém relativamente desconhecido do grande público em comparação. Isso até então é um fato. Não é um fato, né? Porque dizer que alguém é filósofo ou professor de filosofia é uma avaliação da realidade. Não é um fato. Tudo bem. Agora, sobre a impressão que tenho, o menos conhecido, euzinho aqui, usa um tom um tanto soberbo para criticar o mais conhecido. De novo, estão me acusando de soberba. Já me acusaram de deselegância, já me acusaram de desrespeito. Mas não dizem exatamente o que é soberbo, deselegante e desrespeitoso. Vamos lá. De certa forma, tentando corrigi-lo. Não, eu não estou de certa forma tentando corrigi-lo. Eu estou corrigindo o Pondé. Ele está falando algo que não corresponde à realidade e eu vou lá e corrijo. Me diz por que isso é desrespeitoso. De verdade. Tá. Passando a impressão de ser superior. Olha, aí é com você, porque em nenhum momento eu digo que eu sou superior ao Pondé. O problema, e aqui eu faço uma breve comentário, o problema é que vocês acham, vocês que estão fazendo os comentários assim, provavelmente, esse é o caso, vocês confundem as coisas. Vocês estão achando que o fato de eu falar sobre uma opinião de um filósofo, de um pensador, de um professor de filosofia, de um comentarista contemporâneo, seja o que for, eu estou atacando essa pessoa. Veja, esse é um dos maiores problemas que impedem o avanço do pensamento de fato crítico. Por quê? Porque se você interdita pessoas de serem criticadas publicamente, você simplesmente interdita o debate avançar. O debate só avança quando as ideias são colocadas publicamente e são avaliadas. Quem é você para avaliar uma ideia? Ora, eu sou só um ser racional. É só isso que eu sou. Eu não preciso mais do que isso para avaliar uma ideia. Eu não preciso ter um diploma, eu não preciso ter um cargo político, eu não preciso ter fama, só preciso ter razão. Eu não posso dar um achismo, eu não posso dar uma opinião meramente subjetiva. Eu não posso simplesmente dizer qual é a minha impressão pessoal. Eu preciso ter razão. E como é que eu articulo a razão? Por meio de justificativas, por meio de fundamentos, por meio de um discurso claro, que seja fundamentado. E é isso que eu estou tentando fazer. E, obviamente, uma vez que eu coloco isso a público, está disponível para qualquer pessoa criticar também o meu, mas com razões, não com acusações de desrespeito, deselegância. Nota, isso é muito subjetivo. E é óbvio, por não querer me autopromover, eu não printei todos os comentários que diziam justamente o contrário.
o quanto eu tinha sido elegante, o quanto eu tinha sido cuidadoso, o quanto eu tinha sido claro, o quanto tinha sido esclarecedora a minha explicação. É só você ir lá nos comentários e ver. Entende? E aí, volta aqui. Não vou me ater ao mérito da questão que o vídeo se propõe a discutir. Tá bom, escolha sua. Mas a questão antropológica e psicológica do homem querendo galgar relevância social e, para isso, utiliza das mais diversas estratagemas. Galgar relevância social é pegar a ideia pública de um filósofo e criticá-la. Então, Habermas e Hort estavam querendo galgar relevância social. Quando Heráclito critica Homero, ele está querendo galgar relevância social. Quando Aristóteles critica Platão, ele está querendo galgar relevância social. Quando Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, menciona, por exemplo, dentre centenas de autores, Santo Agostinho, ele está querendo galgar relevância social. Poxa, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Entende? Tá. Essa é uma das essências da natureza animal e humana. Aqui não há nenhum juízo de valor sobre o fato e a impressão. Não, claro que há. Você não está querendo, você não está descrevendo a realidade. Você está dizendo que eu sou um aproveitador com palavras pretensamente neutras. Você não está descrevendo um fato. Você só está sendo passivo-agressivo. É isso que você está sendo. O passivo-agressivo é aquele que fala assim, não, mas eu só estou dando uma crítica construtiva. E ele está destruindo você. Só que ele coloca numa roupagem de pretensa neutralidade que é para você não ter resposta. É o pior tipo de gente que tem. No que diz respeito à conversa pública, assim. Pior tipo de gente. Eu espero que o menos conhecido conquiste o aumento de relevância que busca e venda seus cursos. Ah, muito obrigado. Por sinal, se você quer aprender filosofia comigo, conheça o Núcleo de Formação Filosófica, que não é um curso de filosofia, eu vou logo adiantando. O Núcleo é uma escola de filosofia com mais de 15 cursos de filosofia, de literatura, de argumentação e de técnicas de estudos, porque eu acredito que filosofia não é apenas sobre filosofia. Entender as ideias dos filósofos requer de você um repertório maior. E é por isso que eu não ensino só as ideias dos filósofos, eu ensino você a pensar por conta própria, porque eu ensino você a argumentar, eu te dou repertórios e até você construir o seu pensamento. Claro, demora tempo, não é um curso que você assistindo do início ao fim você vai sair filósofo, porque isso não existe. Quem te promete isso é charlatão. Tá bom? Tem outro? Tem. Esse aqui é engraçado. Fazer react desse jeito parece apenas autopromoção. Apresente seu próprio pensamento sobre o tema sem pegar ninguém como escada. É interessante porque eu apresento meu próprio tema sobre o assunto, só que pegar alguém como escada, de novo, né, para essa pessoa é criticar a ideia de alguém. Então, repito, Aristóteles estava pegando Platão de escada? Tomás de Aquino estava pegando Santo Agostinho de escada? Heráclito estava pegando Homero de escada? Quando eu critico alguém publicamente eu estou pegando essa pessoa de escada, eu estou sendo um aproveitador? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido dizer isso. E aí, o lance da autopromoção foi o que mais aconteceu. Ó. Isso é autopromoção. O professor tem que pagar os direitos autorais ao Pondé, porque o teu vídeo teve muitos comentários e visualizações por falares no nome do Pondé. Produza seu próprio pensamento sem usar o Pondé como andaime. Eu ficava, quando eu estava lendo esses comentários de autopromoção, me acusando de autopromoção, eu ficava só pensando, caramba, alguém, quando é admirado, tem uma série de seguidores que são simplesmente completamente acríticos. Eles endossam tudo que a pessoa fala e eles atacam tudo que parece desafiar o que essa pessoa fala. Como é que alguém gosta de filosofia, gosta de alguém que fala sobre filosofia, o professor Luiz Felipe Pondé, e não se dá conta de que o procedimento mais básico da filosofia é um comentar as ideias do outro publicamente? Isso, sinceramente, me causa certa perplexidade. Sinceramente, a vocês, não? Então quer dizer, esse aqui é engraçado, que agora o Vitor é o grande juiz da filosofia. Ele que decide o que é e o que não é. Nossa, nem sabia que tinham aberto a vaga para esse cargo. Veja, você está dizendo que porque eu disse que alguém é errado, eu sou o juiz da filosofia. Novamente, as pessoas têm uma falsa ideia, e você tem, Tarcísio Henrique, de que julgar é algo que não se deve fazer. Julgar é algo inerente ao ser humano.
nós estamos o tempo inteiro julgando, dizendo é isto, não é isto. Isto é certo, isto é errado. Isto é bom, isto é mal. Isto é feio, isto é belo. Isso é inerente ao ser humano. A vida não é feita só de constatações de fato. A realidade é assim, é assado. Nós o tempo inteiro temos que avaliar a realidade. Tem nada de errado nisso. As pessoas utilizam muito aquele ditado bíblico, né? Não julgueis para não ser julgado. Veja, pode fazer todo sentido lá no contexto da Bíblia, mas no campo intelectual não faz o menor sentido. Nós precisamos julgar. E julgar nada mais é do que avaliar. É isto, não é isto. É belo, é feio, é bom, é mal, é certo, é errado. Se nós não julgarmos, nós nunca saberemos se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Veja, eu não preciso ser o dono da verdade para julgar alguma coisa. Eu apresento a minha posição com fundamentos e você apresenta a sua com fundamentos. E ninguém é o dono da verdade. Nós todos estamos em busca de chegar perto desse negócio que nós chamamos de verdade. Só que nós só chegamos perto desse negócio que nós chamamos de verdade quando nós, adivinha, julgamos e expomos o nosso julgamento. Entende? É assim que acontece o negócio, não de outro modo, e não só aderindo ao discurso dos outros ou rejeitando o discurso dos outros sem fundamentações. Penúltimo, reação completamente desnecessária, além de antifilosófica. Não faz sentido analisar o vídeo de uma ótica acadêmica, considerando que o Pondé está num campo completamente público, no mínimo covardia. Eu respondi a ele lá que ele não faz muita noção do que é analisar alguma coisa academicamente. Porque não foi uma análise acadêmica. Foi uma análise bastante senso comum, entende? Assim, o que é uma análise acadêmica? Vamos lá. Uma análise acadêmica precisa de muita fundamentação. Eu precisaria trazer uma bibliografia extensa para academicamente analisar o que o Pondé estava falando. Não foi o caso. O objetivo do vídeo não é acadêmico. E, para ser acadêmico, eu precisaria fazer por escrito. Introdução, desenvolvimento, conclusão, fundamentação bibliográfica e tal. Eu não faço isso. Eu só corrijo o Pondé quando ele mostra um conceito errado. E ponto. Não tem nada de acadêmico nisso. Nada de acadêmico nisso. E por que isso seria covarde se eu não estou escondendo isso? Está público. O Pondé pode ver e pode responder. Eu duvido que ele faça, mas por que seria covarde isso? Vai. Último. Esse aqui é sensacional. Inteligentinhos agora estão comentando conteúdo alheio em vez de fazer algo que preste. Parabéns, inteligentinho. Inteligentinho é uma expressão que o Pondé cunhou, né? Ajudou a cunhar. E é interessante o quanto... Claramente esse cara adora o Pondé, né? Porque ele utiliza o vocabulário que o Pondé utiliza. De modo errado. Porque o inteligentinho do Pondé não tem nada a ver com o que eu faço no vídeo. Eu não sei nem o que dizer. Porque é só um fanático, claramente, sendo extremamente reativo quando alguém ataca o seu ídolo. Então, gente, mensagem final disso aqui. Esse vídeo é muito mais para os meus alunos e para as pessoas que gostam das minhas aulas do que para os fanáticos, obviamente. É por isso que eu fiz questão de trazer aqui os fanáticos para que a gente analise como é que funciona a cabeça de fanático, como é que funciona a cabeça de alguém que, veja você, está dentro do mundo da filosofia, porque acompanha, o seu ídolo é alguém formado em filosofia, que ensina filosofia, que fala sobre filosofia, mas veja que interessante, a pessoa está dentro desse mundo e ela não faz muita ideia do que é filosofia. Ela não faz muita ideia de como acontece o procedimento filosófico. Ela só está seguindo um líder. Vê que esse é a grande caricatura do que todos nós que prezamos pela filosofia não queremos para nós mesmos, assim. Tudo que quando a gente se esforça para estudar, para entender, para expressar uma opinião, um comentário, tudo que a gente quer é justamente não ser essa figura. É avaliar criticamente, inclusive, as ideias que o nosso professor querido exprime.
A gente não tem que ser amigo, fanático de um professor, de um pensador, de um comentarista, de um escritor, seja lá o que for. Eu sei que a tendência é essa. A gente vai se apegando às figuras que a gente admira. Você pode se apegar a mim. Você pode se apegar ao Pondé, você pode se apegar seja lá quem for. Mas o esforço tem que ser constante em não confundir uma certa admiração, até uma certa gratidão por esse professor ter feito você se transformar ou ter melhorado você com uma relação cega de fanatismo. Quando você tem uma relação cega de fanatismo, você simplesmente abdicou da filosofia. E você se tornou mais uma ovelha que só segue um pastor. Sabe? Isso é antifilosófico por excelência. Antifilosófico por excelência. Mas eu gostei tanto desse negócio de, a partir de um vídeo de alguém famoso, comentar um assunto que interessa a todos, né? A diferença entre professor de filosofia e filósofo é um assunto que interessa a todas as pessoas que gostam de filosofia. Eu fiz uma lista. Puxa, isso aqui. Descarregou. Eu fiz uma lista de professores famosos cujos vídeos eu pretendo comentar. Professores de filosofia, obviamente. E é óbvio que esse comentário vai ser no mesmo tom. Se a pessoa falou alguma coisa que eu julgo errada, eu vou dizer que está errada e por que está errada. Eu não vou negar, não vou poupar esforços de apontar erros. E quando ela estiver falando alguma coisa certa, eu vou dizer, isso aqui está certo por causa disso, disso e disso. Eu posso errar? Ao dizer isso, é claro que eu posso errar. E aí você apresenta nos comentários as suas justificativas do porquê eu posso errar ou porquê eu estou errado, e a conversa continua. Você tem alguma ideia de alguém que fala sobre filosofia publicamente que seja famosa, para a gente estabelecer essas conversas cada vez mais? Se você tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou atrás desses vídeos. De preferência, coloca até o vídeo da pessoa que você quer que eu comente. Que aí eu vou fazer o que eu estou fazendo, o que eu fiz com o professor Luiz Felipe Pondé, para a gente aumentar a discussão sobre a filosofia e crescer intelectualmente todo mundo junto. Tá bom? Não se esquece. Você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.